O livro de Gênesis conta a história da criação. Aprendemos sobre Adão, o primeiro homem. Deus cria Eva a partir da costela de Adão. Eva se torna esposa e companheira de Adão. Eles vivem juntos no jardim do Éden. No entanto, eles desobedecem à ordem de Deus e comem o fruto da árvore proibida do conhecimento. Este ato leva à sua expulsão do paraíso. Esta história é central para as fés abraâmicas. Ela explica a origem da humanidade e o conceito de pecado. Mas, e se houver mais na história? O folclore e a mitologia judaica oferecem uma perspectiva diferente. Esta tradição nos apresenta a Lilith. Lilith é uma figura envolta em mistério e controvérsia. Ela desafia a narrativa tradicional de Adão e Eva. Sua história oferece um vislumbre das crenças antigas sobre as mulheres, a criação e a rebelião. A história de Lilith aparece principalmente no folclore judaico e nos textos midrashic, particularmente no alfabeto de Ben Sira, que remonta ao período medieval. De acordo com esta tradição, Lilith não foi criada da costela de Adão, mas da mesma terra. Este ato de criação simultânea implica igualdade entre Lilith e Adão. Este conceito de igualdade torna-se um ponto de discórdia entre Lilith e Adão. Lilith recusa-se a ser subserviente a Adão. Ela exige ser tratada como igual e eventualmente sai do Éden. A história da rebelião de Lilith vai além de sua criação a partir da terra. Ela fala de um desejo profundo por autonomia e igualdade em todos os aspectos da vida. Os textos antigos descrevem a recusa de Lilith em ser posicionada abaixo de Adão. Ela argumentou que essa posição implicava uma hierarquia que ela se recusava a aceitar. Essa recusa destaca o espírito independente de Lilith. Seção 4. Fuga do Éden. A escolha ousada de Lilith. Incapaz de encontrar um terreno comum com Adão e não querendo comprometer seus princípios, Lilith toma uma decisão importante. Ela escolhe deixar o jardim do Éden. Proferindo o nome sagrado de Deus, ela ganha o poder de partir do paraíso. Este ato de desafio consolida o status de Lilith como uma rebelde contra a autoridade divina e patriarcal. A fuga de Lilith do Éden é uma imagem poderosa de rebelião. Ela escolhe a liberdade e a autodeterminação em detrimento dos limites de um relacionamento que não reconhece seu valor igual. Este ato de desafio encontra eco em quem desafia as normas sociais e luta pela igualdade. Isso transforma Lilith em um símbolo de empoderamento feminino. Seção 5. A demonização de Lilith, da mulher ao monstro. Após sua partida do Éden, a narrativa em torno de Lilith toma um rumo mais sombrio. Ela se torna demonizada no folclore judaico. Ela é frequentemente retratada como uma tentadora perigosa. Esta transformação reflete a difamação de mulheres que desafiam normas patriarcais. A associação de Lilith com a serpente reforça sua demonização. A serpente, símbolo de tentação e caos, liga-se à natureza independente de Lilith. Essa conexão solidifica sua imagem como uma figura perigosa e subversiva. Seção 6. Uma ausência conspícua. Lilith, apagada da narrativa bíblica. É impressionante que Lilith, apesar de sua proeminência no folclore judaico, esteja totalmente ausente dos textos canônicos da Bíblia. Esta omissão levou a muita especulação e debate. Alguns estudiosos acreditam que a história de Lilith foi uma adição posterior à tradição judaica, talvez influenciada pela mitologia mesopotâmica. Outros argumentam que a história de Lilith foi intencionalmente suprimida. Esta teoria sugere que a estrutura patriarcal das primeiras instituições religiosas procurou apagar uma figura feminina poderosa que desafiou a ordem estabelecida.
Independentemente do motivo, a ausência de Lilith na Bíblia diz muito sobre as maneiras pelas quais as narrativas religiosas foram moldadas e controladas ao longo da história. Seção 7. Lilith nas sombras. Sussurros através da história. Apesar de sua exclusão da Bíblia, a história de Lilith continuou a ser transmitida através da tradição oral e em textos não canônicos. Ela aparece de várias formas ao longo da história, muitas vezes como uma figura de medo e fascínio. Em algumas tradições judaicas medievais, Lilith é responsabilizada por abortos espontâneos e mortes infantis, solidificando ainda mais sua imagem como uma força malévola. No entanto, mesmo nessas representações mais sombrias, há indícios da força e independência originais de Lilith. Ela é frequentemente retratada como uma feiticeira poderosa, capaz de controlar demônios e manipular homens. Essa dualidade, essa mistura de medo e fascínio, continua a tornar Lilith uma figura atraente na arte, literatura e mitologia. Seção 8. O poder feminino de Lilith, abraçada pela mitologia e arte. A história de Lilith tem ressoado com artistas e escritores por séculos. Ela aparece em trabalhos que vão do misticismo judaico medieval à poesia romântica do século XIX. Sua imagem tem sido usada para explorar temas de empoderamento feminino, sexualidade e rebelião contra as normas sociais. O pintor pré-rafaelita Dante Gabriel Rossetti, por exemplo, foi atraído pela história de Lilith. Ele a retratou como uma figura de beleza cativante e fascínio perigoso. Em suas pinturas, Lilith incorpora tanto o fascínio quanto a ameaça da sexualidade feminina. Este retrato complexo reflete as visões em evolução das mulheres na arte e na sociedade. Seção 9. O ressurgimento de Lilith, um ícone feminista, nasce. O século XX testemunhou um ressurgimento do interesse em Lilith, particularmente nos círculos feministas. A história de Lilith encontrou eco no crescente movimento pelos direitos e igualdade das mulheres. Sua recusa em se submeter à autoridade de Adão, sua aceitação de sua própria sexualidade e sua saída desafiadora do Éden fizeram dela um poderoso símbolo de empoderamento feminino. Teólogas e estudiosas feministas recuperaram a história de Lilith, reinterpretando-a como um símbolo de força e independência feminina. Elas desafiaram as interpretações tradicionais que a demonizaram, em vez disso, celebrando-a como um modelo para as mulheres que buscam se libertar das restrições patriarcais. Seção 10. O legado de Lilith, abraçando a rebeldia e o feminino divino. Hoje, o legado de Lilith continua a evoluir. Ela não é mais vista apenas como uma figura demoníaca ou mesmo apenas um ícone feminista. Sua história se tornou um trampolim para explorar temas mais amplos de gênero, sexualidade e espiritualidade. Ela incorpora as complexidades do arquétipo feminino, abraçando tanto os aspectos nutridores quanto os rebeldes da feminilidade. A história de Lilith nos encoraja a questionar narrativas tradicionais, desafiar as expectativas da sociedade e abraçar nossos próprios caminhos únicos. Ela nos lembra que o verdadeiro empoderamento vem de dentro, de reconhecer nosso próprio valor e de nos recusarmos a comprometer nossos valores. Seção 11. Conclusão. A mensagem duradoura de empoderamento de Lilith. A história de Lilith, embora ausente da Bíblia canônica, perdura há séculos. Sua jornada do Jardim do Éden para sua demonização e eventual ressurgimento como um ícone feminista fala muito sobre a evolução dos papéis das mulheres ao longo da história. A história de Lilith é uma prova do poder do mito e do folclore
para refletir e moldar nossa compreensão de gênero, sexualidade e o divino. O legado duradouro de Lilith reside em sua mensagem de empoderamento. Ela nos lembra que a verdadeira liberdade vem de abraçar nosso eu autêntico, mesmo que isso signifique desafiar o status quo. Sua história continua a nos inspirar a questionar, rebelar e criar nossos próprios destinos.